Olá, seja bem-vindo. Que bom que você chegou até aqui e que você também tem interesse em saber sobre podologia hospitalar, né? Então, descubra como essa mentoria ela pode transformar a sua carreira agora em 2024. Então, na verdade, quem eu ajudo? Né? Então, eu auxilio profissionais de podologia com formação técnica ou graduados, baseados no modelo educacional convencional do consultório, a se tornarem verdadeiros profissionais de elite na podologia, até para você ser uma referência no mercado de trabalho aonde você mora. E o que realmente eu vou ensinar? Então, por meio de uma abordagem metodológica inovadora, fundamentada em evidência científica somada à prática clínica real da unidades de saúde, você vai desenvolver um plano terapêutico podológico comprovadamente eficaz para uma carreira de elite dentro da podologia. Ou seja, não perca mais tempo. Acelere a sua trajetória rumo à elite na podologia. E evite décadas de tentativas e erros atingindo o seu topo de experiência, que eu vou te passar através de diversas estratégias que eu acumulei ao longo dos meus mais de 20 anos de carreira. A diferença é que quando você tem uma mentoria, você ganha tempo. Por quê? Porque eu vou passar exatamente aquilo que me levou a ser uma referência na área de podologia hospitalar. Mas, na verdade, quem eu sou para poder te ensinar tudo isso? Me chamo Clarice Bramante, sou enfermeira podiatra, mestre em ciências farmacêuticas e doutorando em enfermagem clínica na Unicamp. Então, para vocês poderem entender um pouquinho da minha trajetória, eu iniciei em 2004, confeccionando um projeto de podologia hospitalar para atuar na saúde secundária. Para ficar mais claro, para que vocês possam entender como isso é dividido dentro do SUS e na saúde pública, nós temos 3 segmentos. O primeiro segmento é a saúde primária, secundária e terciária. A saúde primária são nas UBSs e postos de saúde, a saúde secundária são nas clínicas de especialização e policlínica, e a saúde terciária são nos hospitais. Então, em 2004, eu fiz um projeto para atuar na saúde secundária. Eu era coordenadora do curso de aprimoramento e aperfeiçoamento em atendimento podológico em pacientes diabetes e com hanseníase. Em 2011, eu fiz um outro projeto e apresentei no município de Sorocaba para atuar na saúde primária. E de 2012 até 2017, eu andei em 12 unidades básicas de saúde, atendendo os pacientes diabéticos do município de Sorocaba em 12 UBSs. Em 2023, eu criei a mentoria Seja um Podólogo de Referência, ensinando os podólogos a confeccionarem o projeto, para que eles também pudessem apresentar esse projeto em unidades básicas de saúde e atuar também como podólogo. E o ano passado, eu implantei a podologia hospitalar no município de Sorocaba, no Palácio da Saúde. Eu sou enfermeira podiatra, como eu havia dito. A minha graduação de enfermagem foi em 2010. Tenho pós em docência Assentos Lastos na área da saúde, pós em formação educadores em diabetes, técnica em podologia em 1998, no Senac da Vila Prudente. E minha primeira formação foi como instrumentadora cirúrgica na Escola Santa Clara, aqui em Sorocaba. É claro que eu não comecei assim, né? Eu comecei com uma maioria, né? Então, deixa eu contar um pouquinho minha história para vocês. Então, aqui sou eu, essa setinha aqui. Em 1998, essa foto foi tirada no Senac da Vila Prudente, nosso último dia de aula. E aqui, se vocês observarem, nós temos o nosso motor de chicote, né? Então, era um diferencial, né? E tudo era novo. E a minha experiência era como instrumentadora cirúrgica, então era um outro universo.
Então, quando eu vim para a podologia, eu tive que ir desbravando esse cenário até para saber como que eu atuo, né? E o que é realmente esse procedimento, essa sistematização de podologia. Então, foi um desafio, porque aqui em Sorocaba não tinha podologia, né? Então, eu tive que ir para São Paulo durante 2 anos para poder buscar essa minha formação, né? E é claro que a formação técnica, ela nos fornece apenas as primeiras ferramentas, é óbvio, né? Qualquer formação, seja de graduação de enfermagem, de medicina, de fisioterapia, de podologia, enfim, ela te fornece as primeiras ferramentas. Claro que nós saímos do curso com muitas dúvidas. Então, assim, o que fazer no dia a dia, né? Quais são as experiências práticas reais? Como que eu vou receber o paciente? E se for um paciente grave, para quem que eu encaminho? Como que eu faço um protocolo? Né? Como que eu vou me posicionar na classe médica? Como que eu vou descrever tecnicamente o procedimento desse paciente? E se eu for atender home care, o que eu preciso levar na minha mala? Quem eu vou atender? Quais são as perguntas que eu faço quando o paciente me liga para agendar uma consulta? Né? E como que eu vou me posicionar? Como que eu vou explicar para esse paciente o que é podologia? Enfim. Então, essas são as dúvidas de todas nós que saímos de um curso técnico, né? E aqui, para vocês verem, meu primeiro consultório, né? Essa maca, essa cadeira ferrante, foi a primeira cadeira que eu tive. Esse era o espaço na minha casa, era um quarto na minha casa, a estufa, e era um ponto estratégico, né? Por quê? Porque eu morava numa avenida que ia direto para a igreja, então as pessoas tinham que passar por essa rua, então o domingo era o dia mais movimentado que tinha naquela rua. E eu brincava que as pessoas estavam na missa, elas olhavam para o pé e pensavam em mim, né? Porque era uma coisa assim assustadora, né? Acabou a missa, a minha campainha não parava de tocar. As pessoas sabiam que eu morava ali, eu tinha uma placa na frente, enfim. Só que eu não sabia me posicionar, né? Então, assim, qual é a minha agenda? Qual é a minha postura? Hoje é domingo, hoje eu não trabalho. Mas no começo de profissão, você tem receio de você falar isso para o paciente. Você não sabe se posicionar, né? E aí você acaba usando o seu dia de descanso para o trabalho, que também falta gerenciamento dessa agenda, né? Então, é o dia que eu mais trabalhava. Então, eu acordava de branco e eu só tirava o branco para dormir. Então, eu falava, nossa, mas a semana inteira as pessoas sabem que eu moro aqui, por que não aparece em outro horário? E aí eu comecei a me posicionar. Falei, não, eu trabalho de segunda a sexta, né? E eu fui percebendo que essa maneira de me posicionar me fez crescer muito, me fez errar muito, perder muitos pacientes, porque eu não sabia como abordar essa situação. Então, a gente vai aprendendo no dia a dia, né? Mas seria bom se tivesse alguém para me orientar. Olha, faça dessa forma, explique dessa forma, se posicione dessa forma, que seria muito mais fácil, né? Mas o que eu deveria saber e que ninguém me disse, né? Então, hoje eu estou aqui exatamente para fazer esse papel com vocês. Então, hoje eu estou aqui para passar essas informações para vocês que eu senti falta no início da minha formação. E que se eu tivesse, com certeza eu tinha errado menos. Eu tinha ganho em termos de qualidade no meu atendimento, eu tinha ganho em tempo e principalmente não iria perder muito paciente como eu perdi na época, porque eu não sabia me posicionar e não tinha para quem perguntar, né? Eu não tinha para quem ligar, eu não tinha uma rede de amigos, eu não tinha uma mentora, né? Que eu pudesse falar, puxa, me ajuda aqui, como que eu faço? Eu não tinha, mas hoje eu estou aqui exatamente por esse motivo, falando para vocês que vocês vão poder contar comigo, que é esse papel que eu vou estar fazendo no dia a dia de vocês. E o que não me ensinaram, né? Então, essa comunicação afetiva, né? Como trabalhar com o paciente, qual é a postura profissional, como que eu me posiciono perante a área médica,
né? Como é a confecção de laudos técnicos, porque os médicos começaram a me mandar paciente, mas eles pediam, depois você escreve um laudo e você me encaminha novamente o paciente. Eu começo a escrever por onde? Eu vou escrever o quê? O que eu escrevo nesse laudo? Né? Eu escrevo só a doença, eu escrevo o que eu fiz, enfim. Então, é isso também que eu quero ensinar para vocês. Outra coisa é a ficha de anamnese direcionada. Então, nós aprendemos, né, a usar uma ficha para todos os pacientes. Está errado. Porque se eu atendo um paciente idoso, eu preciso ter uma ficha direcionada com as doenças do idoso. Se eu atendo um paciente diabético, eu preciso ter uma ficha direcionada com as doenças do diabético. Se eu vou fazer podopediatria, eu preciso ter uma ficha específica com as doenças de criança. Então, nós aprendemos que tem que ser uma ficha para tudo, e isso não é verdade. Quando você vai para o mercado de trabalho, você sente essa necessidade. Agora, se eu não tenho uma ficha direcionada, como que eu vou saber fazer um laudo? Então, uma coisa está ligada à outra. Outra coisa também é a confecção de relatórios do podólogo no atendimento home care. Quando nós vamos atender no home care, às vezes a pessoa responsável não está, mas está o cuidador, está o orientador, mas não está ou a filha ou o marido, enfim. E quando nós saímos da casa desse paciente, nós temos que deixar um relatório por escrito, com algumas recomendações, com algumas orientações e observações que nós fizemos pertinente àquela situação, àquele momento. Porque senão a pessoa que vai chegar depois vai perguntar para o cuidador, e aí? Ele vai falar, ela veio, só cortou a unha e foi embora. Então, acaba não passando e não nos dando o devido valor e também a responsabilidade técnica do nosso atendimento. E uma coisa também que eu queria muito que tivessem me ensinado, mas não me ensinaram, era a confecção de projetos. Porque quando eu fui convidada pelo SUS, a primeira coisa que me pediram era, Clarice, confeccione um projeto e venha nos apresentar. Eu falei, oi, começa por onde? Eu escrevo o quê? O que é importante colocar? Quais são as etapas do projeto? Eu também não sabia. Então, eu tive que ir desbravando isso sozinha. E hoje estou aqui exatamente por esse motivo, para ensinar a vocês qual é o passo a passo, qual é o direcionamento. Começa por onde? Se apresenta como? Procura quem? É isso, né? Essa é a função da mentoria. Quando eu entrei no SUS, eu sabia as atribuições da podologia. Isso é uma coisa. Mas eu não sabia as atribuições da podologia direcionado ao pé diabético. Isso é outro patamar, esse é outro cenário. E esse eu tive que ir descobrindo com o passar do tempo. Então, quando eu cheguei, eu sabia fazer uma ficha de anamnese padrão. Mas quando eu entrei, eu vi que não era suficiente. Eu comecei a me deparar com patologias, com procedimentos, que eu tive que ir me aprimorando e buscando conhecimento. Então, mais uma vez eu falo, eu parecia o Cristóvão Colombo, gente. Eu não sabia onde ia, quando eu cheguei, não sabia onde estava. Então, o começo foi muito difícil. Mesmo porque dentro da equipe, eu não tinha, para ser honesta, não só na equipe, mas no Brasil, eu não tinha ninguém dentro do SUS para perguntar o que eu tinha que fazer. Não tinha em 2004, quando eu comecei, uma podóloga dentro do SUS, aonde eu pudesse sentar com ela e falar, viu, me ajuda, vem aqui, pega na minha mão, o que eu preciso falar, o que eu preciso fazer, o que eu preciso estudar. Eu não tinha. Então, eu estava realmente como Cristóvão Colombo, né? Literalmente assim, sozinho. E aí, a ideia, né, de criar essa mentoria é ensinar isso para vocês. É dar um direcionamento de uma forma sistematizada, da maneira que eu criei, para poder facilitar e, ao mesmo tempo, melhorar o atendimento de podologia dentro do SUS. E aí, eu comecei da maneira que eu tinha naquele momento. Então, eu comecei fazendo um banner, colocando um banner, e aí eu dava palestra, e aí quando eu atendia o paciente, eu rezava os 10 mandamentos para ele, porque eu queria que ele entendesse tudo que eu estava falando de uma forma única,
mas eu via que não dava resultado. Porque eu passava tanta informação e tão rápido, e em momento algum eu perguntava se estava entendendo o que eu estava falando, mas eu tinha que fazer. Mas eu comecei a perceber que não era essa a maneira correta, que tinha uma outra maneira de interagir com esse paciente. E daí eu vou contar alguns testemunhos, alguns exemplos de pacientes da vida real que mudaram a minha maneira de trabalhar, que mudaram a minha maneira de vivenciar tanto a consulta dentro do SUS, como a consulta no consultório e por onde eu vou, porque são pacientes e são histórias que mudaram a minha vida, mudaram a minha trajetória, e eu nunca mais fui a mesma pessoa. Um desses casos é esse senhor da foto que está na maca, deitado. Ele era de uma UBS, aliás, ele é de uma UBS aqui do município de Sorocaba, e aí ele tinha lesões bilateral nas duas pernas, nos dois pés, e aí a aluna pediu: professora, posso hidratar também a mão dele? Posso passar um hidratante na mão? Eu falei: pode, tudo bem, pergunta primeiro se ele pode, se ele aceita, e aí você pode fazer. Nisso eu saí da sala, fui ao banheiro, enfim, voltei. Quando eu me deparei, ele já estava sem a camisa e ela já tinha passado hidratante nas costas, no pescoço, no rosto. Eu falei: meu Deus, o que você está fazendo? Ela falou: ai, professora, não dava para passar só na mão. E ele ficou tão feliz que eu passei em tudo. Falei: tá bom. Ele ficou feliz, ele gostou, não há problema. E aí, passados-se alguns meses, eu voltei para essa UBS e esse senhor estava na recepção, bem arrumado, de cabelo arrumado, de gel, de banho tomado. Ele trabalhava aqui em Sorocaba catando lixo na rua. E aí ele chegou, eu não reconheci, ele: professora, o senhor lembra de mim? Lembra de mim? Aí eu olhei bem para ele assim, falei: lembro, né? Olhei, falei: como o senhor tá? Ele falou: eu tô ótimo. Eu queria falar com aquela aluna que passou o creme em mim. Aí eu falei: ela já se formou, não tá mais com a gente. Você dá um recado para ela? Eu falei: claro, dou sim. E aí ele falou assim: sabe, professora, depois que eu saí daqui, eu choro, gente, eu sou assim. Toda vez que eu vou contar um caso, eu sinto isso dentro de mim novamente, eu vivo essa energia novamente. E ele falou assim: sabe, professora, depois que eu saí daqui, eu nunca mais fiquei sem banho, eu nunca mais fiquei sem trocar roupa, eu nunca mais fiquei sem passar um hidratante. Eu saí daqui, eu tinha umas coisas para vender, eu vendi, ganhei um dinheiro, passei na farmácia, comprei um hidratante e todo dia eu passo hidratante, professora. Nossa, você fala para aquela aluna que eu nunca mais eu fiquei sem sentir o cheiro do meu corpo, porque eu não sabia mais como era o cheiro do meu corpo, e agora com o hidratante eu tive dignidade, professora. Então você fala para ela que o ato de hidratar, que ela me passou o hidratante, ela me deu dignidade de vida. Então aí você para com uma história dessa e você fala assim: nossa, eu não estou só passando creme no pé de um paciente. Eu não estou só realizando uma hidratação podal. Não. Eu estou acolhendo um paciente. Eu estou dando a esse paciente uma sensação de bem-estar. Eu estou melhorando a autoestima desse paciente. Então, isso me fez mudar completamente a minha visão de hidratação. Então, esse paciente me mostrou a importância do toque, dessa comunicação afetiva, porque ela teve uma comunicação afetiva com ele. Ela sentiu a necessidade e ela teve uma atitude, e através dessa atitude ela deu dignidade para esse paciente. Isso é a podologia que eu acredito. É essa podologia que eu vivo, que faz diferença na vida dos pacientes, por onde você passar. Essa é a podologia que nós temos que pregar, que nós temos que fazer diferença. Não importa se é no consultório, se é no serviço público, se são dentro de empresas, não importa. Nós somos agentes de saúde, mas primordial, nós espalhamos amor por onde nós passamos.
E baseado nesses pacientes, nessas consultas, nessa oportunidade, que eu falo que dentro do ambulatório, cada consulta, ela é um aprendizado. Cada consulta é um aprendizado, basta você estar aberto para aprender. E aí eu fui desenvolvendo essa minha metodologia baseado numa sistematização, mas, em primeiro lugar, numa humanização, numa podologia integrativa, onde o paciente ele é o ator principal dessa humanização. Então, eu preciso entender o cenário em que esse paciente está inserido, para depois eu realizar uma anamnese, depois eu realizar um procedimento de podologia e aí sim eu realizar a minha podoprofilaxia baseado no cenário do paciente. Você é a mesma pessoa que você era o ano passado? Você é a mesma profissional que você, quando você se formou? Os pacientes também mudam. Nós, quando passamos o plantão, né, passamos o plantão de enfermagem, nós passamos a evolução de enfermagem. Nós temos que evoluir esse paciente a cada 24 horas. Depende do grau a cada 12 horas, depende do grau do paciente. Mas por quê? Porque em 12 horas, em 24 horas, o paciente ele pode evoluir, ele pode ter uma descompensação ou ele pode melhorar. Então, imagine você que atende um paciente uma vez por mês. Então, não dá para fazer o mesmo procedimento todos os meses. Não dá para fazer a mesma orientação todos os meses. Esse paciente mudou e nós temos que ter essa sensibilidade de perceber essa mudança para poder implementar o nosso ato de podologia. E essa empatia, né, que eu falo que a cada consulta a gente aprende, eu tive uma outra experiência que foi a minha primeira paciente que eu atendi quando eu cheguei no SUS. A primeira paciente, uma senhorinha baixinha, branquinha, bem fofinha, sabe aquela senhorinha maquiada, perfumada, aquelas vozinhas assim, sabe? Que a gente olha e aquece o coração. E aí eu acabei o procedimento, eu fiz o pezinho dela, e já tinha mais pacientes me esperando, estava meio perdida, porque trabalhava naquela maca alta de hospital, o material ficava numa cadeira, o motor na outra cadeira, enfim. Eu terminei a consulta dela, encaminhei ela até a porta, e ela virou para mim e falou assim: Clarice, quando eu volto? E eu falei: meu Deus, e agora? Eu não tenho acesso à agenda, né? Eu falei: olha, eu não sei, mas passa na recepção, vê quando a senhora volta, deve ter uma agenda lá para a senhora, eu não sei, eu não tenho esse acesso à agenda. Aí, mas ela ficou parada na porta, ela não saía da porta. Daí eu parei de arrumar a maca para esperar o próximo e voltei a conversar com ela. Eu falei: ficou alguma dúvida? A senhora quer que eu vá com a senhora até a recepção? Ela falou: não, Clarice, é que eu moro sozinha e faz muito tempo que ninguém faz carinho em mim. E você passou creme no meu pé, me senti tão bem. Eu não posso voltar semana que vem? Essa foi uma outra experiência que marcou completamente a minha sistematização de podologia no SUS. O ato de tocar no paciente. Eu vejo os profissionais de podologia falando: olha, eu fiz tantos pés hoje, fiz 10 pés, fiz 12 pés. Tá errado. Nós não estamos aqui para fazer pé. Nós estamos aqui para acolher o paciente. Isso faz toda a diferença. Então, essa senhora também me fez entender que eu não precisaria ter pressa para atender o próximo paciente. Eu precisaria atender o paciente, um de cada vez, e focada nele, no atendimento direcionado para as expectativas dele. Isso é podologia integrativa. E aí, quando eu comecei, eu tinha uma outra realidade. Então, era um consultório mesmo no SUS, em uma OBS, e aí nós tínhamos, como eu disse, eu usava a mesa do médico para colocar o material de podologia, a cadeira de plástico para colocar o motor, essa maca de hospital, que ela é alta, e quando o paciente era cadeirante, eu sentava no chão para atender os pacientes.
e trabalhava em pé, simplesmente assim. E quando os alunos vinham para cá, para Sorocaba, para fazer estágio comigo, a primeira coisa que eles perguntavam é: Clarice, nós vamos trabalhar em pé? Falta uma luminária aqui, é assim mesmo, né? É desse jeito mesmo, né? E eu olhava para eles e falava assim: você é o melhor investimento. Não é o espaço que você está inserida, mas é você. São as suas mãos, é o seu atendimento. O resto tem preço, mas você tem valor. Então faça o seu melhor com aquilo que você tem na possibilidade que lhe é pertencente hoje. Então é uma outra realidade, né? E eu falava para os meus alunos aqui também, e falo que os profissionais, eles precisam ter chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. De nada vale eu ter o conhecimento, mas eu não ter habilidade manual fina, ou eu ter uma atitude, mas eu não ter o conhecimento, ou ter habilidade e não ter atitude. Então, o profissional, ele está pronto quando ele está constituído pelo chá, né? Então, ele tem o conhecimento, ele tem a habilidade, mas ele tem a atitude, ele é proativo nesse processo, nessa demanda aí de consultório, enfim, da de básica de saúde. Para que não fique dúvida, o que é podologia integrativa, né? É onde o paciente é o ator principal do processo. Todo o processo é baseado no acolhimento humanizado, que se inicia na avaliação clínica. Então, começamos na ficha de anamnese. Tem algumas perguntas específicas que nós já fazemos com esses pacientes, para poder entender se ele mora sozinho, se ele mora com alguém, quem faz as tarefas da casa, se ele tem mobilidade articular. Eu vejo muitos profissionais obrigando, não, você tem que passar hidratante no pé, você tem que hidratar o pé, você tem que secar o pé. Nós temos que falar. Mas você percebeu se ele consegue fazer dorsiflexão de joelho? Você percebeu se ele consegue secar os pés? Então, uma coisa é a orientação, eu estou orientando. A outra coisa é eu criar uma estratégia para facilitar o dia a dia desse paciente baseado na minha orientação. Porque falar por falar, tudo bem, eu posso falar. Mas eu sei se ele toma banho de manhã ou toma banho à noite? Eu sei se ele tem um hidratante próximo da cama, porque eu falo muito para os pacientes nisso, né? O lugar de hidratante é do lado da sua cama. Porque se ficar no banheiro, se ficar na cômoda, esqueça. Você já deitou, não vai alimentar para passar. Então, hidratante para os pés tem que ficar do lado da sua cama. Deitou na cama, levantou a mão, pegou o hidratante. É o melhor lugar para ter hidratante. Então, são essas dicas, né, que a gente vai aprendendo no dia a dia e vai passando isso para os pacientes e também para os profissionais. Baseado em tudo isso que eu disse, eu quero explicar uma coisa para vocês, que nós fomos enganados. Então, os podólogos, eles receberam esses conhecimentos técnicos. Então, nós fomos educados, nós recebemos essas orientações pedagógicas, e eu também ensinei enquanto docente até eu perceber a diferença, que nós temos que seguir um protocolo, né? Recebe o paciente, preenche a ficha, coloca na maca, põe o algodão, sobe a maca, lixa o pé, daí depois usa a broca, faz a onicotomia, a hidratação. Nós temos todo um roteiro. Então, nós recebemos essa informação e fazemos isso com todos os pacientes. E aí nos ensinaram que nós temos que ver a patologia e depois a técnica. Então, vê a doença e depois faz a técnica. Mas será que é isso mesmo? Será que nós não fomos robotizados? Será que isso é atendimento de podologia humanizado? Ou será que é só um protocolo que nós temos que seguir? Mas esse protocolo tem que ser igual para todos os pacientes? Todos eles vêm com a mesma patologia? Eles têm a mesma necessidade? Ou eu preciso adaptar? Então, enquanto docente, eu também ensinei dessa forma.
enquanto professora, eu também fiz isso, porque eu também aprendi dessa forma. Eu fui perceber que isso não era real quando eu entrei para a unidade básica de saúde, quando eu entrei para o SUS. Porque daí nós começamos a focar naquilo que realmente é necessário para aquele momento. Então, nós temos sim que saber sobre diabetes, biomecânica, nós aprendemos nas aulas práticas no laboratório, aprendemos terapias complementares, mas nós não aprendemos educação em saúde. Nos ensinaram muitas coisas, mas faltou educação em saúde. Então, primeiro eu tenho que ver o paciente. Primeiro eu tenho que ver qual é a necessidade daquele momento. Avaliar aquela patologia para depois pensar numa técnica. Sem ser de forma engessada, sem ser de forma mecânica. E aí, eu fui criando uma sistematização humanizada, que o universo hospitalar mudou a minha postura e principalmente a minha perspectiva diante do tratamento podológico baseado no pé do diabético. Então, primeira coisa, eu vejo o paciente. Eu tenho que entender qual é a vulnerabilidade social que esse paciente diabético está inserido. Então, primeiro eu faço esse mapeamento. Primeira coisa. Depois eu vou fazendo um acolhimento humanizado, eu consigo fazer um perfil emocional do paciente durante essa entrevista, eu faço uma comunicação afetiva, aí eu faço a minha podologia integrativa. Foco no paciente, não é foco na doença, é foco no paciente. Então, é esse método que eu desenvolvi e que eu estou aqui para ensinar, para que vocês possam levar essa metodologia aonde vocês forem. Não só para trabalhar dentro de unidades básicas de saúde, mas também para trabalhar no consultório, para trabalhar em empresas, trabalhar em indústrias, trabalhar em equipes multidisciplinares, em consultórios com outros profissionais. Então, é uma sistematização que eu desenvolvi, baseado no paciente, não na doença. E aí nós temos também essa podologia hospitalar, nós fazemos um mix, né? Essa sistematização que eu criei, nós temos o paciente, nós temos a humanização, nós temos a patologia e, por último, nós temos a técnica. O que foi nos ensinado era a técnica primeiro, tem que fazer isso. Depois que você vai ver qual é a patologia, aí você vê o que você vai resolver. Na verdade, não. Então, nós temos que ver primeiro o paciente e depois nós fazemos o restante. Olhando para esses quadradinhos, quais dessas habilidades você já tem? Quais dessas habilidades você já aplica no seu dia a dia? Você aplica todas? Você sabe como fazer para aplicar isso no seu dia a dia? Isso faz toda a diferença numa consulta relacionada ao paciente diabético. E como eu era, né? Como eu iniciava as consultas, né? Então eu fazia perguntas abertas, né? Que era sim ou não para o paciente responder. Às vezes eu até interrompia ele, porque eu perguntava uma coisa e contava uma história. E essa história nós temos que ouvir, porque ela faz toda a diferença no quadro geral desse paciente. Vocês querem ver uma coisa? Atendi uma senhora que apareceu com um grampo no pé. Grampo de sofá, de tapeçaria. Um grampo no pé. E aí eu falei, nossa, o que é isso aqui, né? Aí tava ela com a filha. Aí eu fui, tirei o grampo, conversei com ela, expliquei. Aí eu falei, nossa, mas por que tu tá com grampo no pé? O que aconteceu? Aí ela me explicou o caso, que na frente da casa dela, na frente na garagem, o esposo dela trabalha com tapeçaria e ele fica grampeando, né, o sofá, e ela vai levar o café da tarde todos os dias para ele e vai descalça. Ela fala, mas eu tenho diabetes, eu não sinto mesmo, então não tem problema se eu pisar, porque eu não vou sentir. Então entendam, ela só poderia falar que ela pisou,
Eu só poderia parar aí nesse momento. Pisou, tal, fui lá, retirei, fiz curativo, dei alta, tchau. Mas eu precisava descobrir a causa. Eu precisava ouvir a história, porque daí, baseado nessa história, eu consegui intervir junto com a família e criar um outro método para que ela não ficasse mais descalça. Porque pelo que a filha tinha me dito, não era a primeira vez que isso acontecia. E, minha mãe tá usando o chinelo, ela perde o chinelo, dela esquece e vai caminhando. Então, ela tinha uma neuropatia bem importante. Então, ela perdia o chinelo e nem percebia. E depois ela falou, vou descalça mesmo. Então, são coisas simples que nós temos que mostrar para o paciente e mudar isso. E fazer com que a família também seja corresponsável por esse paciente. Então, isso é uma consulta de podologia integrativa. Eu vou me aprofundando no que está acontecendo e crio mecanismos para evitar, porque se a podologia é prevenção, então nós também temos que fazer essa prevenção. Então, na verdade, eu fui desenvolvendo uma comunicação afetiva e eu fui criando protocolos, baseados no cuidado de centralização que era o paciente, sempre com um toque afetivo. Por que eu falo tanto desse toque afetivo? Porque ao decorrer da minha carreira, eu vi diversos profissionais de saúde e podólogos também fazendo terrorismo com o paciente diabético. O senhor vai perder esse pé, se o senhor não hidratar, se o senhor não secar, não trocar o calçado, o senhor vai perder o pé, vai perder a perna. Gente, não é assim que nós conversamos com o paciente diabético. Não é dessa maneira, não é dessa forma. Então, assim, o paciente diabético, ele já chega no consultório de podologia preocupado. Ele chega ansioso, ele vem com medo, ele fala, se me mandaram passar na podologia porque o negócio deu ruim. Então, ele já vem com essa carga emocional muito tenso, muito negativa. E se ele se depara com uma enfermeira, com um podólogo que assusta e que faz terrorismo, qual é o benefício nisso? Vocês acham que fazendo terrorismo ele vai mudar o hábito dele? Claro que não. A mesma coisa, corrige uma criança gritando e uma criança informando. Qual que vai ter sucesso? A que você informou. A que você gritou vai continuar fazendo erro. Ou vai ficar traumatizada, das duas uma. Então, assim, eu vejo isso muito. Então, eu toco muito nessa tecla. O toque afetivo, a informação afetiva. Existem diversas maneiras de você orientar o paciente. Diversas maneiras. Você pode dar a pior notícia para ele, mas saiba dar essa notícia. Com carinho, não com agressividade. E que, infelizmente, eu ainda encontro alguns profissionais na área da saúde que faltam esse senso, que faltam essa pitada de amor ao próximo. Então, por onde eu passo, eu falo muito disso. Nós temos que acolher esse paciente e não jogar pedra. Nós temos que trazer ele para o nosso lado, para que ele faça realmente as orientações que nós estamos pedindo e para que ele desenvolva esse auto-amor, esse autocuidado. É só assim que nós vamos conseguir diminuir o número de amputações. É dessa maneira. Porque prestem atenção, entra ano, sai ano e só aumentam os índices de amputação. Alguma coisa está errado. A medicina tem evoluído muito, mas por que ainda esse paciente vai para a amputação? Nós temos aí dois caminhos. Um é a empurra-terapia, então eu não sei, eu vou empurrando esse paciente, vai passando isso e não atende ele de forma integral. Então eu chamo de empurra-terapia. E a outra é que ele não está sendo acolhido como ele deveria ser. Se ele fosse realmente acolhido, com uma podologia integrativa, com um sistema de saúde integrativo, com mais carinho, com certeza ele não ia para amputação como ele tem ido. E nós ficamos 1 hora com o paciente. É nossa missão, é nossa obrigação fazer diferença na vida dele. Nós temos tudo para poder fazer isso. E é essa maneira que eu acredito, é dessa maneira que eu trabalho, com essa podologia integrativa. É claro que vocês não pensem que tudo isso que eu relatei nos slides anteriores
foi fácil. Não pensem que foi do dia para a noite. Não foi. Isso eu vim construindo há mais de 20 anos de profissão. E eu queria contar uma coisa para vocês que eu tenho certeza absoluta, que ninguém sabe. Agora vai ficar sabendo. Mas eu não contei isso para ninguém. Então vocês são as primeiras que vão estar sabendo disso. Quando eu entrei no SUS em 2004, eu comecei a trabalhar dentro de uma saúde secundária e fazer parte de uma equipe multidisciplinar. Então, nós tínhamos médicos vasculares, nós tínhamos enfermeiras, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, e aí tinha dermato, tinha ortopedista, enfim, era uma ala mesmo um programa de atendimento ao pé diabético, né? Ambulatório de pé diabético e feridas. Quando eu entrei em 2004, foi um desafio muito grande, primeiro saber quem eu era e qual era a minha postura dentro dessa equipe, mas principalmente porque eu era gaga. É verdade. Vocês imaginem Clarice Bramante gaga. Eu era. Eu não conseguia falar o meu nome direito, para vocês terem uma ideia. Então, eu fazia de tudo para falar rápido e frases curtas, para que ninguém percebesse que eu era gaga. Mal e mal conseguia falar meu nome. Então, as pessoas me conheciam como Clara, porque o Clara eu falava sem gaguejar. Eu não falava Clarice, eu falava Clara. Então, a maior parte das pessoas me conhece como Clara, porque eu não conseguia falar meu nome. Então, já não bastava ter que dominar todo esse cenário. Já era difícil estar inserida e mostrar o que era a podologia, apresentar a podologia para a classe médica, porque também não sabiam o que realmente eu iria fazer. Mostrar para a enfermagem que eu tinha um serviço específico, né? Que eu ia estar compondo essa equipe. Passar orientações para os pacientes, o que eles precisavam fazer e mostrar o que era a podologia. Sendo gaga. Vocês conseguem imaginar como foi difícil. Mas nós falamos que nós acolhemos o paciente, né? Vamos acolher o paciente. Sim, é necessário, é gostoso. Mas eu falo que eu fui acolhida pelos pacientes. Eu falo que eu fui curada pelos pacientes. Porque quando eles percebiam que eu era gaga, eles faziam um esforço, mas um esforço para tentar me ajudar a falar que vocês não fazem ideia. Eles foram muito amorosos comigo. E eu posso falar isso para vocês de coração para coração. Eu fui curada da minha gagueira dentro de um serviço único de saúde. É por isso que eu amo tanto o SUS. Ele significa tanto para mim. E eu respeito tanto o meu trabalho lá dentro. E eu gosto tanto de poder ensinar para os podólogos a terem essa possibilidade de vivenciar o pouquinho que eu passo, o pouquinho que eu vivencio todos os dias. Porque esse amor, essa troca de carinho nos cura. É isso, nos cura. E eu fui curada. Eu posso falar isso para vocês, né? Tanto que eu tô aqui, se eu não falasse, vocês não iam saber. Né, pessoa, como você é professora, faz mestrado, doutorado, enfim. Hoje eu sou professora e faço tudo isso. Mas como eu comecei em 2004, eu não falava meu nome. Então, eu devo isso a esses pacientes. Por isso que eu amo tanto esses pacientes. Porque o amor deles fez com que eu me aceitasse e com que eu me permitisse ser eu mesma. E aí, dessa forma que essa gagueira foi saindo, e aí hoje, graças a Deus, eu falo bem, às vezes eu enrolo, mas eu falo bem, e eu tive que aprender, e dentro dessa equipe, eu precisei desenvolver algumas posturas, né? Que são essas posturas profissionais para trabalhar dentro de uma equipe multiprofissional. Então, eu precisava ser proativa, eu precisava ter flexibilidade nas minhas ideias, né? E calma para poder falar.
Então, eu tinha que ter uma automotivação, me sentir motivada para fazer parte desse relacionamento interpessoal. Ter uma inteligência emocional, né? Tanto para atender o paciente, como para conversar com os médicos, como para poder ficar calma, porque todos sabemos, né, que a pessoa gaga vai ficando nervosa porque não consegue falar, e aí ela para mesmo de falar e não sai nada. Então, eu tive que me reestruturar, eu tive que fazer uma organização pessoal, né, e para poder conseguir levar uma melhoria, né? Ser proativa, com foco no resultado que era o paciente. Então, essa postura profissional de trabalhar em equipe, é isso que eu ensino também durante essa mentoria, porque entendo perfeitamente cada quadradinho desse que eu precisei desvendar e desbravar, primeiro comigo, para depois eu conseguir ser alguém dentro de uma equipe, poder fazer a diferença, deixar a marca da podologia. Então, foi um processo desafiador em todos os sentidos. E é por isso que eu estou aqui com essa mentoria para ensinar tudo isso para vocês. E aí, para que vocês possam honrar a sua trajetória. Não existe erro, existe aprendizado. Então, honre a sua trajetória, honre a sua história, honre todos os passos que você já alcançou, todas as metas que você colocou para você e você já alcançou. E sempre olhe para frente. Aonde eu quero estar daqui 3 anos? Aonde eu quero estar trabalhando daqui 3 anos, daqui 1 ano, daqui 5, enfim. Crie metas. Não deixe o tempo passar. Crie metas, tenha foco. Mas honre a sua trajetória. Isso é muito importante. E aí, né, fazendo parte desse universo de podologia hospitalar de elite, né, então realmente o que eu faço, né, eu fiz uma história com vocês, falei do que eu faço, quem eu vou ensinar, contei um pouquinho da minha formação, contei um pouquinho dos pacientes que mudaram a minha trajetória, contei um pouquinho para vocês da minha entrada nesse âmbito hospitalar, os desafios, né, e que eu tive que enfrentar e que eu estou aqui hoje para capacitar os profissionais de podologia para se tornarem especialistas de elite na área da saúde, expandindo seus horizontes para integrar equipe multidisciplinar e explorar as oportunidades além do consultório tradicional. Baseado na minha experiência e na minha abordagem, aonde nós temos a evidência científica somada à prática real e passando isso para vocês, proporcionando e conduzindo os profissionais a uma carreira de excelência na podologia e evitando décadas de erros e acertos, né? Então, é uma mentoria pautada na habilidade prática, que é uma capacitação em podologia hospitalar com foco no pé diabético, onde eu vou ensinar o meu método de investigação, o meu método de prognóstico e o meu método de execução. É exatamente isso que vocês vão aprender. Aqui é uma das minhas metodologias, que é baseada no arco de Maguerês, onde nós temos a observação da realidade, um ponto-chave que eu preciso agir, uma teorização, então eu vou buscar literatura para poder chegar numa hipótese de solução e aí sim realizar essa aplicabilidade na realidade desse paciente. Então nós temos um arco de Maguerês que nós desenvolvemos isso em cada paciente. É dessa maneira que nós vamos atuar aqui no Palácio da Saúde, aqui em Sorocaba. Não é curso, tá? É uma mentoria. Qual é a diferença de mentoria e curso? Curso, o professor te passa o conteúdo, ele faz uma prova, você tem uma média, tirou nota, tá aprovado, pega o diploma e sai de mansinho. Isso é um curso. Aqui não é curso. Aqui não tem prova, aqui não tem nota, aqui não tem TCC, nada disso. Aqui é uma mentoria.
aonde eu vou te instruir para você desenvolver competências, se especializar e aprimorar o seu talento, para que você possa expandir isso por onde você for. Não só dentro de um ambulatório, mas também em qualquer lugar que você colocar os seus pés como podóloga de elite, os seus pés como podóloga de referência, você tem uma sistematização para poder atender, com base na realidade que você vive aqui em Sorocaba. Então é baseado nessa realidade, nessa experiência, que você cria o seu material para você implantar por onde você for. Então, a mentoria, ela tem um objetivo, que eu vou te dar um treinamento, uma direção, baseado numa motivação de apoio, que vai te levar ao sucesso. É isso. Isso é mentoria. Eu pego na mão de vocês e nós vamos fazer isso juntos, né? E os benefícios dessa mentoria. Então, o que eu acho, assim, fantástico, que é gerar um processo de aprendizagem adaptativa. Nada de coisa engessada. Nós vamos sentir primeiro o cenário do paciente, ver qual é a necessidade e aí sim, agir nessa frente, com esse prognóstico, com esse plano terapêutico podológico voltado para aquela consulta. Então não existe uma coisa robotizada como nós fomos preparados. E eu também fui preparada, eu também ensinei dessa maneira enquanto docente, até eu começar a desenvolver essa minha sistematização e mudar completamente a minha maneira de agir. Não esquecendo da humanização. Primeiro lugar é o paciente. Segundo lugar é o paciente. E o terceiro lugar é o paciente. Eu vejo vários profissionais ensinando várias técnicas. Ela é de suma importância, desde que ela seja adaptada para cada cenário do paciente. Isso é importante, ter essa sensibilidade do acolhimento, e para aquele momento eu vou usar essa técnica. Quando eu consigo sistematizar isso de uma forma humanizada, não robotizada, você tem sucesso na sua vida, seja ele profissional, seja ele financeiro, enfim. E hoje nós estamos no ambulatório de podologia no Palácio da Saúde, no município de Sorocaba. Então é aqui que nós vamos estar atuando, né, durante os próximos 6 meses de mentoria. Então, na verdade, nós temos um ambulatório. Vocês lembram daquela cadeira, minha primeira cadeira ferrante, quando eu comecei? Olha só que evolução. Hoje nós temos aí, são três macas de podologia, automáticas, a melhor qualidade, para poder acolher esse paciente com muito carinho e que ele se sinta bem mesmo durante esse procedimento, com toda a segurança e conforto que ele merece. Então, nós estamos no prédio, no Palácio da Saúde, nós temos lá 81 salas que são divididas em 4 andares, então nós temos algumas estruturas que abrigam o Centro de Regulação de Vagas, o Laboratório Municipal da Saúde Pública, a Coordenação da Saúde Mental, a Coordenação da Educação e Saúde, enfim, nós temos aí esses segmentos dentro desse prédio, que são 4 andares. Clarice, o que é podologia de elite? Né? Qual é a experiência que vocês vão passar aqui comigo? Então, primeiro, você vai atingir o próximo nível da podologia, que é uma experiência real no ambulatório de podologia. Um sistema único de aprendizado que te coloca em contato com o Sistema Único de Saúde. Trabalho em conjunto com os profissionais de diversas áreas da saúde, o contato com diversas doenças, né, que não chegariam até o consultório, tá? Uma preparação para você atender diversos pacientes, né, com essa sistematização você vai poder atender em qualquer local que você queira trabalhar. E você vai poder realmente aprender a lidar com complicações, né, clínicas de pacientes com alto risco. E você vai poder atendê-los da melhor maneira possível. Como eu vivencio essa podologia de elite, né?
o que me fez, né, nesses meus mais de 20 anos de atuação, essa podologia, né? Como que eu me tornei essa podóloga de elite, né? Então, na verdade, ela me permitiu perceber o meu valor, né? Ela me possibilitou uma qualidade de vida, né? Lembra que eu ficava domingo trabalhando, atendendo o pessoal que vinha da igreja, então eu não tinha uma qualidade de vida, era só trabalhar. E ela me levou a lugares que eu nem poderia imaginar que eu ia chegar, e me tornou uma referência, né, para os meus pares, para o município, para a minha família, né? Então, essa podologia de elite me proporcionou tudo isso, né? Depois, não ter uma renda única, então você acaba sendo polivalente, né? Com essa metodologia, você se torna polivalente, você encontra e cria novas possibilidades, e assim você pode receber mais pelo seu trabalho. E tem uma autonomia de horário, que eu acho que isso é o que nós mais queremos hoje, né? Trabalhar com qualidade e ao mesmo tempo ter essa autonomia da sua agenda. E isso me levou a um lugar que eu nem poderia imaginar. Então, hoje, o meu consultório fica num prédio considerado como um centro médico, né? Então, aqui está algumas fotos da minha clínica. É um espaço que eu gosto muito de ficar, é um espaço super agradável. E aí, às vezes, eu faço um café da tarde aqui com alguns pacientes, então, por isso tem essa mesa de jantar aí, mas também eu dou treinamentos aqui. Então, eu também aproveito toda essa estrutura, né? Me fez também, né? Me proporcionou, né? Essa podologia de elite, né? Ela me proporcionou estar em contato com o universo médico hospitalar, a atuar no Hospital Albert Einstein, a atuar em mais de 12 unidades básicas de saúde, a atender em grandes empresas, né? Como podóloga, como enfermeira. E sendo também responsável hoje pela Liga Sorocabana do Câncer de Mama, e aí entregando a minha tese de mestrado. Então, tudo isso junto e misturado, né, me fez ser quem eu sou hoje, mas sendo uma podóloga de elite com uma metodologia da podologia integrativa. Me possibilitou também ter mais qualidade de vida, então, assim, voltar para as minhas aulas de piano. Eu faço passeio de bike, então, assim, tem um grupo aqui em Sorocaba, a gente anda muito de bike, isso me faz muito bem, andar no meio do mato, e aí viajar, né, ter uma agenda de viagens, né, a viagem também tem que estar na nossa agenda, não só os nossos pacientes, mas os nossos sonhos também precisam estar registrados, né? E eu me tornei referência também aqui no meu município, né? Recebendo prêmios, participando de reuniões na Secretaria da Saúde, palestrando em congressos internacionais, palestrando em vários eventos nacionais, com projetos, né, para a Prefeitura de Sorocaba, e ser um exemplo para a minha família, principalmente para os meus filhos, né, que eu acho que isso é muito gratificante, porque a gente pede para eles, né, faça isso, vai estudar, vai fazer, e aí quando você percebe que você também faz, e o filho olha para você e fala, nossa mãe, tenho tanto orgulho de você, eu acho que isso também não tem preço, né, nós podermos ser referência, mas uma referência positiva, também para os nossos familiares, né. E aí, então, nós temos aí a mentoria Podologia Hospitalar de Elite, que é a capacitação no atendimento de podologia hospitalar destinado aos pacientes com diabetes. Eu, que vou estar ministrando, enfermeira, mestre, podóloga, Clarice Bramante, que vou estar ministrando essa mentoria para vocês. Qual o objetivo? É capacitar os profissionais técnicos em podologia, na identificação, na avaliação e no tratamento dos pacientes diabéticos.
Aqui nós temos os módulos, são 5 módulos. Então, nós temos aí a atribuição do podólogo no SUS, o protocolo da ficha de anamnese direcionada ao pé diabético, depois nós temos neuropatia diabética, a organização ideal dos sistemas de manejo de conduta, a classificação e estratificação de risco, depois nós temos arteriopatia, anatomia funcional, avaliação de feridas, depois nós temos infecção podal, e aí nós temos também as terapias coadjuvantes, que vocês vão aprender tudo direcionado ao pé do diabético. Existem algumas terapias que eu não uso no diabético, e tem algumas que eu uso especificamente para o diabético, e tem uma abordagem diferenciada. Então, aqui é o que vocês vão estar aprendendo também. O público-alvo dessa mentoria, então, são para técnicos em podologia, ou graduados em podologia. Qual vai ser a minha metodologia? Metodologia ativa baseada em problemas. A carga horária, 180 horas, duração de 6 meses e dias de teoria. Então, a teoria vai acontecer um dia à noite online, onde eu vou estar presente, passando as informações e os conteúdos teóricos para vocês. Tá bom? Então, não é uma aula gravada, mas sim eu vou estar junto com vocês, até para tirar dúvidas durante a semana, as consultas que nós vamos estar realizando na prática, enfim, então esse encontro é uma vez por semana online. E a prática também é uma vez por semana aqui em Sorocaba. E a turma começa dia 1º de abril, é uma segunda-feira. E nós vamos terminar essa mentoria dia 30/11 de 2024. Lembrando que no mês 7 é férias, tá? Então, nós temos aulas aí, são 6 meses de curso, mas julho, é férias. Nós temos também que descansar, né? Nós temos 26 vagas e o curso é duração de 6 meses, mas vocês terão na plataforma durante um ano acesso aos conteúdos, tá bom? Pré-requisito. Então, Clarice, como eu faço para fazer essa mentoria? Então, nós temos 2 coisas muito importantes. Então, primeiro, precisa ser podólogo formado há mais de 12 meses. Precisa ter graduação há mais de 12 meses. Ou seja, então não dá para eu me formar agora em março e querer fazer essa mentoria em abril. Não dá. Então, precisa ter 12 meses de prática. Eu estou formado há 5 anos, há 8 anos, ótimo. Estou formado há mais de um ano, perfeito. Menos de um ano não tem como fazer nesse momento. Então, é importantíssimo isso. Então, essa mentoria é para profissionais formados há mais de um ano, seja tecnólogo ou seja graduado. Por quê? Porque são pacientes de risco e é importante que tenha habilidade manual fina desenvolvida nesse processo, tá? Então, esse é um pré-requisito. Precisa ter mais de 12 meses de formação, tá bom? Outro detalhe. Pré-requisito para participação. Então, nós teremos 2 provas. Então, temos uma prova teórica online, tá? E nós temos uma prova prática comigo. Então, vamos lá. Então, você vai primeiro passar por uma seleção de provas, né? Então, a prova teórica, a prova prática. Sendo aprovado nessas 2 provas, você vai receber um link para fazer a sua inscrição, tá? Aqui nós temos o valor, tá? Ou 12 parcelas de 290 ou à vista R$ 2.900. Aqui nós temos a forma de pagamento, tá bom? Ou à vista ou no cartão parcelado, tá? Essas são as formas de pagamento por uma plataforma segura, tá bom? Vamos entender esse passo a passo, tá bom? Para que não tenha dúvida. Processo de seleção. Então, eu tenho mais de 12 meses de formada, seja graduação ou seja podóloga. Graduação ou seja técnico, tá bom? Aí você vai acessar esse QR Code e você já vai entrar no grupo do WhatsApp. Então, esse é o primeiro passo. Então, eu tenho mais de 12 meses de formada, então eu posso fazer parte dessa mentoria de elite,
tá bom? Então eu vou acessar esse QR Code, já entro no grupo do WhatsApp. Entrando nesse grupo do WhatsApp, você vai receber todas as informações e o link para você fazer a prova teórica. Aí você vai fazer a prova online. Assim que você terminar a prova, você já vai saber sua nota, tá bom? E aí, sendo aprovado, você vai receber um outro link para você fazer a prova prática, que vai ser aqui em Sorocaba, em uma unidade básica de saúde, com dia e horário marcado. Então, é uma prova prática, você vai trazer todo o seu material de podologia, trazer seu micromotor, as coisas que você está acostumado a usar no seu consultório. Você vai trazer tudo isso para Sorocaba, eu vou te passar o endereço, eu vou agendar um paciente diabético e você vai realizar o procedimento de podologia com esse paciente. Eu, você e o paciente. Foi aprovado, tá tudo certo, aí sim você vai adquirir a mentoria. Aí você vai começar a sua transformação, certo? Aí você foi aprovada, você vai receber um link de acesso para poder adquirir a sua mentoria numa plataforma de pagamento seguro. Fazendo tudo isso, passando por todas essas etapas, você já está pronto para começar a sua mentoria comigo dia 1/4. E aí vai começar a sua jornada nesse universo encantador, nesse universo fantástico, onde você vai fazer parte da mentoria de podologia hospitalar de elite. Então aqui você pode se tornar, né, um podólogo de elite, uma podóloga de elite, com essa capacitação em podologia hospitalar, ampliando os seus horizontes e alcançando uma carreira de excelência com novas oportunidades, evitando décadas de tentativas e erro. Então, quando você tiver em mãos, né, essa sistematização que você vai aprender aqui e você vai desenvolver e vai utilizar na prática, você vai levar ela com você para onde você for. E com certeza você vai fazer diferença no mercado de trabalho. E vai ser um sucesso por onde você passar. Eu queria agradecer a sua presença, a sua paciência, por ter ficado até o final. Clique, né? Acesse esse QR Code para você ter mais informações e entrar no grupo do WhatsApp, tá? Para você ir acompanhando todo esse processo e eu fico à disposição. Muito obrigado. Nos vemos em breve.